Sejam bem-vindos ao canal falando sobre. Hoje nossa aula é sobre semiologia do sistema gênito-urinário. Então, para ficar mais didático, tá certo? A gente vai trabalhar o sistema urinário e depois o sistema reprodutor feminino e masculino. Então, semiologia do sistema urinário, né? Os órgãos que fazem parte do sistema urinário incluem rins, uretéis, vesícula urinária ou bexiga e a uretra, tá certo? Os rins produzem a urina, que por meio dos uretéis chega à bexiga, onde é temporariamente armazenada. Para a produção da urina, os rins filtram o plasma e extraem grande quantidade de um líquido chamado ultrafiltrado, o que é então processado para a reabsorção de substâncias úteis e concentração dos rejeitos a serem eliminados. A maior parte da água ela é reabsorvida, certo, pelo corpo, como uma forma também de manter o volume plasmático em parâmetros normais. Em cães ou animais de tamanho semelhante, os rins são fundidos diariamente, eles perfundem em torno de 1 a 2 litros de sangue, né? Onde são filtrados 200 a 300 litros de ultrafiltrado, né? Que por sua vez são reduzidos por reabsorção para 1 ou 2 litros de urina. As várias propriedades especiais dos rins fazem parte desses efetores essenciais para a homeostase da água, de eletrólitos e dezenas de substâncias derivadas do metabolismo e do catabolismo. Certo? Então, qual a função dos rins, né? Os rins, primeiramente, ele tem sua localização retroperitoneal, tá certo? Com a superfície dorsal em contato com os músculos sublombares. Frequentemente circundado por gordura e a superfície ventral é coberta pelo perítônio transparente, né? Cada rim tem um polo cranial e um caudal, um bordo medial e um lateral, né? Uma superfície dorsal e uma ventral. Tais referências devem ser empregadas para descrever a posição de alterações renais localizadas para orientar os procedimentos cirúrgicos, né? Ou seja, dentro da medicina, se você vai fazer um procedimento cirúrgico, até um procedimento também de imagem, né? Seja ultrassom, raio-x, então você utiliza essas localizações, né, para poder identificar onde se localiza o rim, tá certo? Ele é revestido por uma cápsula fibrosa, tá certo? Cuja rigidez restringe a habilidade de expansão do tecido renal. O parênquima renal, localizado entre a cápsula e o sino renal, é constituído pela medula renal, certo? E pelo córtex renal. E a gente sabe, né? Medula e córtex quando vão ser produzidos os minerais corticoides e os glicocorticoides, tá bom? Então, as diferenças de tamanhos dos rins existem em diversas espécies, tá certo? Estão também relacionados ao número de glomérulos que eles contêm. Cada rim contém aproximadamente 190 mil glomérulos no gato e 400 mil no cão. Cães e gatos, né? Os rins têm forma de feijão. No cão, o rim direito está comumente localizado no espaço correspondente ao intervalo entre a 13ª vértebra torácica e a primeira vértebra lombar. Enquanto o rim esquerdo, né, tem a posição que pode se variar, tá certo? Entre o espaço além do intervalo da 2ª a 4ª vértebra lombar, tá certo? A fixação dos rins à parede do corpo é mais frouxa nos gatos do que nas outras espécies. E aqui a gente vê uma imagem de um rim, aqui a parte de fora, né, aqui por dentro, ó. Aqui é a medula renal, aqui o córtex, tá bom? Aqui é a pelve renal, veia renal, a artéria renal e os uretéis. Né? Como a gente falou, os uretéis, eles vão transportar a urina dos rins para a bexiga, né? Eles chegam aos rins através do hilo, onde se conectam à pelve renal ou à estrutura equivalente de acordo com a espécie animal. A parede do ureter, assim como a da pelve renal, é composta por 3 camadas. A camada adventícia, que é a mais externa, a muscular, que é a média, e a mucosa, que é a interna. A bexiga e a uretra, como também a musculatura associada, né, compõem
o que a gente chama de trato urinário inferior. A bexiga ou vesícula urinária é um órgão cavitário, né? Ele é um músculo membranoso que serve como reservatório temporário da urina produzida pelos rins. Cães e gatos, o tamanho e a posição da bexiga varia de acordo com a quantidade de urina nela contida. No cão, a bexiga tem localização quase inteiramente pélvica quando vazia. Quando ela está cheia, que a gente chama esplêndica, ela se distende para o abdômen com enchimento, tá certo? O gato, entretanto, a bexiga se estende ampliamente na cavidade abdominal, mesmo quando vazia. Já a uretra no macho, leva urina, sêmen e secreções seminais para o orifício da uretra externa, na extremidade distal do pênis. A uretra feminina se origina na bexiga e segue em sentido caudo dorsal com a parede dorsal, a posição da parede ventral da vagina. E adentra o trato geniturinário, ali, o trato genital, caudal a junção vagino-vestibular da linha média da superfície ventral da vagina. Em cães e gatos, a primeira parte da uretra pélvica no gato é a porção pré-prostática. Mas no cão, o início da uretra está inteiramente circuncidado pela próstata. Esta característica anatômica da uretra dos cães é um fator predisponente para obstruções uretrais por cálculos. Os gatos machos apresentam algo que é já dos gatos, específico dos gatos, principalmente os machos, eles têm um afunilamento na uretra, ou seja, ela é mais pequenininha, é mais estreita, em direção à extremidade do pênis, Característica essa que pode facilitar o acúmulo de material sólido, resultando em uma obstrução uretral, o que é bem comum. Controle da micção. A micção compreende um processo fisiológico de armazenagem e eliminação de urina. A vesícula urinária e a uretra, em ação conjunta, propiciam o acúmulo da urina que vai sendo formada, isso ocorre na fase de armazenamento, por meio do relaxamento da bexiga e contração do esfíncter, a uretra que previne o fluxo da urina para o meio externo. A etapa seguinte, quando a bexiga está suficientemente cheia, a contração da vesícula e a facilação do fluxo da urina pelo relaxamento da uretra, propiciando assim o esvaziamento da bexiga, a sua eliminação, que é através do processo de micção. Então, o que é que a gente faz dentro do sistema urinário, A gente, na semiologia, a gente vai fazer o exame do paciente, a identificação, a anamnese, exame físico, exames específicos e complementares do trato urinário, tá bom? Aqui é uma tabelinha de itens importantes quando você faz a anamnese, Você saber dados sobre a urina, a micção do paciente, a ingestão de água, se ele tem doença urinária anterior, se tem sinais relacionados com outro órgão ou não, tá bom? Já na resenha, que já faz parte da anamnese, você vai saber o peso do animal, temperatura, frequência respiratória, frequência do pulso, mucosa, grau de hidratação. Vai observar além quando você estiver vendo a mucosa, você vai olhar a boca, se o animal tem úlceras, alterações na língua, nos dentes, o exame geral de todos os órgãos, E depois é que você faz o exame específico do sistema urinário. No exame específico você vai observar rins, bexiga, próstata, uretra dos machos, micção e depois pede os exames complementares, Nos rins você vai ver, ambos são palpáveis, você consegue apalpar ambos ou não, o animal sente dor, o tamanho, a forma, a bexiga está na posição normal, tamanho, formato. Você consegue observar cálculos ou máculas palpáveis, o animal sente dor. Lembrando que quando você apalpa, você não pode fazer com muita força para não machucar nem estourar a bexiga do animal, simplesmente porque é um órgão sensível e se ele tiver esplêndido, ou seja, cheio de urina, pode facilitar. Ou então, se o animal também tiver com alguma obstrução e você fizer com muita força, pode sim prejudicar, chegando a machucar o órgão, fazê-lo estourar, Então,
A próstata, você vai, através do exame do toque, né, ver a posição, o tamanho, a simetria, a consistência, se o animal tem dor ou não. A uretra, você vai ver se tem secreção uretral percussial, o tamanho, a forma, o meato urinário, tá certo? Micção, a frequência que o animal urina, se tem disúria, se tem retenção, se tem incontinência, né? Se o animal faz força para urinar ou não, se sai algum composto na urina, como pus ou sangue, ou se ele faz força e não consegue urinar, então tudo isso é observado, tá bom? Exames complementares, urinálise, cateterização vesical, técnicas para diagnóstico de imagem, provas de função renal e biópsia. Então, como é que a gente faz o exame dos rins, né? Deve ser feito o exame físico de ambos os órgãos, ou seja, tanto o rim direito como esquerdo, sempre que possível, tá certo? E também deve ser feito o teste do produto criado pelos rins, que é a urina, né? Então, os rins podem apresentar diversos tipos de alterações, tanto congênitas como adquiridas. Estes órgãos possuem grande capacidade de reserva funcional e podem manter a produção de urina, como também suas demais funções enquanto sofre algum tipo de doença, tá bom? Então, assim, ao serem examinados os rins, o que é que o clínico deve avaliar, né? A possibilidade de existência de alguma doença renal, e aí a gente sabe que as doenças renais, elas também vão alterar alguns exames específicos, como a ureia e a creatinina, tá bom? Se existe também a possibilidade de haver déficit de função renal ou não. Porque tem algumas doenças renais que ainda não apresentam déficit, ou seja, ainda não apresentam-se certas substâncias indo para a corrente sanguínea. Uma vez que o rim ele filtra, evitando esse tipo de processo, nos rins normais, tá bom? E aí, no caso desse déficit funcional, com comprometimento da função de depuração, né? O paciente apresenta um aumento de concentrações séricas nos produtos finais, tá? Principalmente aquelas substâncias nitrogenadas, como eu já falei, como a ureia e a creatinina, né? E aí, por isso que quando a gente vai fazer o exame de sangue, né? Essas substâncias nitrogenadas são alteradas, né? Esse processo ele é chamado de azotemia, tá bom? Dependendo também da falha lá no glomérulo, pode haver proteinúria. O que é isso? A presença de proteína na urina do animal, tá bom? E aí, mas nem toda a presença de proteína na urina, ele pode ser problema renal, pode indicar, mas nem sempre deve ser. Também, muitas vezes o animal, quando ele faz uso de muita proteína, come muita proteína, pode sair alguma proteína na urina sem ser problemas certo de rins. E aí, dentro dos exames especiais, né, ou seja, os complementares, a urinálise ainda é aquele exame que seria o mais necessário, né? Outros exames que incluem provas de função renal, também existem os exames radiográficos, a autossonografia, a uretrocistoscopia. A técnica de palpação destaca-se somente no exame físico de rotina, né? E aí, como eu já falei, é bem importante, né? Em alguns animais, a palpação é feita via retal, principalmente nos grandes animais, tá certo? E aí, a gente verifica todas essas questões anatômicas e de sensibilidade. Aqui é uma técnica de palpação externa dos rins em cães e gatos, mostrando como é que faz, né? A palpação externa dos rins é feita com as gemas dos dedos, né? O dedo indicado anular e médio, onde você posiciona, né, juntos e ligeiramente flexionados, né? E aí as gemas dos dedos são posicionadas o mais profundamente possível, abaixo das hipófises transversais das vértebras lombares, a partir do ângulo formado com as costelas, e vão sendo deslizados em direção caudal ventral. Este procedimento deve ser feito com ambas as mãos, simultaneamente, aplicadas cada um dos lados do corpo do paciente, certo? Dirigidas uma contra a outra. Se as gemas dos dedos, uma das mãos, fossem tocar as outras, né? Como se uma fossem tocar as outras. Então, você vem,
de trás até a frente, né? Com essa possibilidade. Vocês não vão tocar, mas vão chegar bem perto de tocar as mãos. E aí, quando se localizar o órgão, né, os animais devem avaliar o tamanho, a forma característica da superfície, a sensibilidade se o animal sente dor ou não. Já os exames de ureter, pode sofrer, né, os ureteres, como eu já falei, pode sofrer vários processos obstrutivos, né? Eles podem ser também parciais ou totais, né? E aí, esses exames, queira ou não, se o animal ele tem um processo obstrutivo, ele vai acumular urina, né? E o acúmulo de urina, né, não é algo normal, ela pode o quê? Pode causar infecções, tá? No trato urinário. Então, em animais pequenos, os exames de ureter é somente possível através da radiografia contrastada. Como é que é feita essa radiografia contrastada, né? O raio-x, né? O animal ele vai, né, receber um contraste iodado ou não iônico, né, por via venosa, que vai permitir a visualização dessas estruturas por raio-x. Então, você vai tirar um raio-x do animal com 5 minutos, depois com 10 minutos, depois com 15 minutos, depois com 20 minutos, e vai aparecendo assim de forma mais clara, né? De acordo com cada imagem, né? Porque o processo, o contraste que ele toma, vai tomando toda a via, vai entrando na via sanguínea e vai seguindo todo o sistema trato urinário, tá certo? E aí você vai fazendo os raio-x e vai obtendo as imagens desse percurso em diversos momentos diferentes. Já o exame de bexiga e da uretra, a palpação externa da bexiga pode ser feita em pequenos animais, seguindo a mesma orientação das manobras já descritas para a palpação retal. Nos gatos e cães pequenos, a palpação vesical também pode ser feita com uma única mão, sob forma de pinça, com a concorrência do polegar. Você também vai avaliar o quê? A micção, né? Que deve ser considerada informações durante a anamnese também. Então, o ideal é que a avaliação seja feita pelo próprio clínico, a inspeção, assim que possível, né? Ou seja, você vai observar como o animal está urinando, em vez somente de perguntar. Mas quando isso não é possível, você pode inquirir o tutor para obter as informações, né? E aí, lembrando que a micção normal e a postura é particular para cada espécie de animal e também para o gênero, né? O gênero masculino, ele vai uma posição de micção diferente do gênero feminino. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A frequência da micção é outra coisa que deve ser observada, para manter o equilíbrio de água e o volume da urina. Em 24 horas deve ser proporcional ao volume de água também ingerido. Então, se o animal ele bebe muita água e urina pouco, até algum problema aí. Vice-versa. E aí a gente sabe quando ocorre um aumento de perda de água por vias extrarrenais, como respiração, transpiração, defecação, lactação, em alguns casos também através da emese, né? Deve também haver uma diminuição da urina produzida. Isso também deve ser levado em consideração. E se o animal está perdendo muita água, né, em testes extrarrenais, esse animal também ele tem que ingerir essa água. Então tem que ter esse aumento compensatório da ingestão de água. Senão o animal vai desidratar, tá bom? A análise do volume de urina requer acompanhamento de 24 horas com mensuração de todos os volumes eliminados, né? Muito frequentemente, quando se trata de medicina veterinária, o informante, a pessoa que vai dar as informações, né? Fala somente assim, o animal está urinando muito. Não sabe fazer muito a distinção sobre a polaquiúria, que seria a micção muito frequente, certo? Que é um sinal típico de cistite aguda, da poliúria, que é o aumento de volume em 24 horas. Ou seja, um se refere à quantidade de vezes que ele faz a urina e o outro a quantidade do volume da urina, né? E esse segundo seria muito comum em caso de insuficiência renal crônica, dentre outras afecções, tá certo?
Aí, algumas palavras importantes no vocabulário, a gente entendeu o que significa poliúria, oligúria e anúria, né? Que seria muita urina, pouca urina e quantidade ou desprezível ou nenhuma urina, tá bom? Quais são as alterações macroscópicas da urina? Neste caso, as mais comuns são a questão de cor e de odor, né? O pessoal questiona muito a questão da urina mais escura e o odor um pouco fétrico. Em alguns casos, o pessoal também discute a presença de sangue e a presença de cálculos pequenos, de muco, de catarro, de pus. Então, seja qual for a alteração descrita, a informação deve ser validada pela inspeção feita pelo próprio veterinário. Ou seja, deve ser feito um exame, né, laboral para poder, de certa forma, validar, tá bom, essa alteração. Então, deve ser feita uma coleta, né, da amostra da urina, tá certo? Para urinase ou outros exames, dependendo da necessidade. E aí é importante o quê? Que a urina não esteja contaminada, tá bom? E aí, a presença de sangue na urina também, ela requer do veterinário uma investigação especial, feita por inspeção do paciente, né? Tanto durante o ato da micção, como também durante o intervalo. Para essa inspeção, o clínico deve considerar 3 momentos distintos durante a micção. A fase inicial, que é aquela fase do primeiro jato, né? Muitas vezes, quando os seres humanos vão fazer exame de urina, principalmente não a urinálise, mas a cultura urinária mesmo, aí diz, despreza o primeiro jato, depois coleta o restante, né? Porque existem umas alterações. Depois tem o que a gente chama de fase intermediária, que é o jato médio, e a fase de conclusão ou final, que seria o jato final. Aqui tem uma imagenzinha tirada do livro do Feitosa, né? Mostrando um pouquinho dessas alterações macroscópicas da urina, né? Em primeiro jato, jato intermediário e jato final, né? E isso aí de acordo com a localização da hemorragia. Se você tem hemorragia somente nessa fase final aqui do trato urinário, então ela só vai sair o quê? No primeiro jato e um pouquinho no jato intermediário. Se você já tem a localização na vesícula urinária, né? Então o primeiro e segundo jato sai um pouquinho, no jato final sai um pouco mais. Mas se você tem nos rins, né, essa hemorragia, então vai sair em todos os 3 jatos, né? A questão da presença de sangue. Então, isso é um indicativo que ajuda bastante o veterinário, tá bom? E aí, como é que a gente faz a coleta da urina para o exame laboratorial, né? Pode ser feito obedecendo os critérios necessários, né? Ele pode ser feito de 3 formas: por micção espontânea, cateterismo vesical ou por cistocentese, né? A amostra da urina também deve ser acondicionada em recipiente estéril, livre de resíduos químicos. Depois de receber a amostra, o frasco deve ser medicamente fechado e refrigerado até o momento do exame. Então, a micção natural é aquela que você coleta diretamente do animal. O cateterismo, você bota um catete para sair da urina, enquanto na cistocentese você faz a retirada através da punção, tá bom? Agora vamos adentrar em semiologia do sistema reprodutor feminino, tá bom? O sistema reprodutivo das fêmeas constitui-se dos seguintes órgãos: ovários, ovidutos, córnuos e corpo uterino, cérvix, vagina, vestíbulo e vulva. As estruturas internas são sustentadas pelo que a gente chama de ligamento largo, né, que é o mesovário, que sustenta o ovário. A mesoalpinge, que ancora o oviduto, e o mesométrio, que mantém o útero. Nervos autônomos inervam o ovário, o oviduto e o útero, enquanto as fibras sensitivas e parasimpáticas do nervo pudendo atendem a vagina, a vulva e o clitóris. Então, as tubas ou os ovidutos podem ser divididos em 4 segmentos funcionais: as fíbrias,
fundíbulo, a ampola e o istmo, né? São vascularizadas por ramos e artérias uterinas e ovarianas. Apresentam também funções singulares de conduzir o óvulo e os espermatozoides em direções opostas e simultaneamente permitir a fertilização e primeiras clivagens para conduzir assim os embriões também ao útero, tá bom? Então aqui a gente tem uma visão, tá certo? Dessa localização na cadela, tá bom? Aqui ó, o ovário, o oviduto, né? O corno uterino, o colo do útero, a vesícula urinária, o reto, tá bom? Vagina, bolsa retrogenital, aqui estaria as glândulas mamárias do animal. Aqui pra gente ter uma ideia, a vista lateral, tá bom? O ovário da cadela. E aqui a vista dorsal, ou seja, ovário, oviduto, corno uterino, colo do útero, bexiga, vagina e tubérculo uretral. Tá certo? Aqui é a vista dorsal. Na gata, né? A gente tem uma bem parecida, o ovário, oviduto, corno uterino, bexiga, reto, bolsa genital, vagina, glândulas mamárias, oviduto, ovário, aqui, oviduto, corno uterino, colo do útero, bexiga e vagina. Aqui é a vista lateral e a vista dorsal, tá bom? E aí, sinais ou sintomas vêm, de certa forma, revelar problemas do sistema reprodutor feminino, né? E para isso, o médico veterinário ele tem que compreender sobre a fisiopatologia de reprodução dos animais domésticos, né? Esse capítulo, assim, de livros é sempre muito estudado, né? Os sinais e sintomas são exibidos isoladamente ou envolvendo outros sistemas orgânicos. Às vezes, um problema em outra localização, sem ser reprodutor, pode desembocar num problema de reprodução. Então, de forma geral, a referência do proprietário à observação do técnico detecta as seguintes anormalidades. O que é que se vê bastante, né? Se vê o anestro prolongado, os ciclos irregulares, né? Ninfomania nos animais, estros curtos, comportamento de alguns animais que, né, algumas fêmeas que apresentam comportamento masculinizado, alguns defeitos anatômicos na genitália externa, aumento do volume no períneo, ou projeções anormais exteriorizadas pela vulva, distensão abdominal, dor, contrações e esforços expulsivos, próstatas aderidas na cauda e períneo, corrimento vaginal, muitas vezes sanguinolento, tá certo? E esse é interessantíssimo para que a gente saiba fazer o diagnóstico diferencial com o proeixo e com o eixo em cães. Folículo ovariano persistente, tumores, ovarianos produtores de estrógeno, tumor venéreo transmissível em cães, né? Cistite, a laceração vaginal, a metrorragia, coagulopatias, corpo estranho vaginal, descolamento placentário durante a gestação, sebinovuculação de círculos placentários em cães. Então, tudo isso é observado, tá bom? Dentro do sistema reprodutivo. Outras secreções vaginais, né, que consegue se observar, seria o corrimento também verde escuro, que ocorre lá no puerpério inicial em cães, né? Secreção marrom fétida, né, que já indica morte com decomposição fetal. Secreção sanguinolenta, secreção purulenta. A secreção purulenta já demonstra infecção. Secreção marrom ou enegrecida, mumificação fetal, né? E aí a gente tem que ter um cuidado especial, né, que deve ser dado às hemorragias via vagina nos grandes animais, né? Porque se você não souber fazer o toque de apalpação correto, né, uma vez que você colocar a mão dentro, você introduz no animal, você pode, de certa forma, machucar, assim, provocando hemorragias, tá bom? No cavalo também, tá bem? E aí, distúrbios locais, né?
aqueles de ordem metabólica pode influenciar, né? O aparelho reprodutor feminino também é importante a gente observar que, principalmente nos pequenos animais, pode existir o que a gente chama de casos de piométria. O que é a piométria? É a infecção no útero, né? E nesses casos, o que é que se apresenta? Polidipsia e poliúria, tá bom? E aí, o que é que a gente precisa para fazer um exame no animal, no pequeno, no grande animal, né? Lembrando, quando eu falo grandes animais, nesse caso aqui, eu me refiro aos animais, principalmente os animais de produção, né? A vaca, a égua, tá bom? Apesar que a égua não seja de reprodução, mas, né, as leitoas são esses animais, tá bom? Pequenos animais são os animais domésticos, os pets. Então, qual o material básico necessário? Luva plástica, descartável. Isso para grandes animais, tá certo? Pequenos animais você vai utilizar a luva cirúrgica mesmo, descartável, né? Lubrificante, lembrar de não utilizar óleo vegetal. Água, sabão ou detergente neutro, papel toalha, faixa ou plástico para forrar a cauda do animal, solução fisiológica, espéculo metálico ou descartável compatível com o animal, bandeja metálica estéril, pinça de biópsia uterina, aparelho para coleta de amostra para o biológico, microbiológico, tá certo? Escovas para coleta citológica, lanterna, meios para transporte e fixação das amostras, né? Seringas, pipetas, álcool, fósforo, solução antisséptica. Então, tudo isso é necessário. Dependendo do animal que você for observar, vai necessitar de coisas diferentes, tá bom? E aí, como é que a gente faz a semiologia, né? Ou seja, o exame ginecológico obstétrico, né? Primeiramente, a identificação do animal, espécie, raça, nome, número, se o animal tem tatuagem ou não, se tem registro, idade, peso, eventuais particularidades, se o animal foi estripado também entra aqui. E depois a gente faz a anamnese. Na anamnese, ela pode ser inquisidora ou espontânea, né? Onde a gente vai procurar resgatar todo o histórico reprodutivo do animal, né? Anotar todas as observações ditas pelo proprietário, o tratador, o responsável, tá certo? E aí a gente também coloca a alimentação, o manejo sanitário, medidas preventivas, se o animal utiliza algumas drogas ou medicamentosas ou não, né? A situação dos outros animais do grupo rebanho, se você estiver trabalhando com grandes animais. E aí, o exame geral, você vai ver a temperatura retal, linfonodo, peles, anexo, mucosa, exames convencionais, né? Para os sistemas, a glândula mamária. A gente já tem um vídeo aqui nesse canal. Inspeção, palpação e eventual análise de secreção. Então, aí a gente vai fazer o exame físico externo e interno, né? O exame físico externo baseia principalmente na inspeção e na palpação externa. Né? A gente avalia a distensão e tensão abdominal, sinais de movimentos fetais ou contrações musculares de tripanismo. A gente examina principalmente a região perineal, vulva, cauda e glândula mamária, verificando se há edema, né? A quantidade, qualidade, se tem odor, a cor da secreção vaginal. A gente observa também a posição, forma, grau de dilatação e relaxamento da vulva e ligamentos sacroesquiásticos, aumento de volume, cicatrizes, prolapsos, lesões, devem ser criteriosamente anotados, né? E a gente também inspeciona os ossos pélvicos, tá certo? Uma vez que no momento do parto a gente sabe que ali a fissura, né, ela é aberta para que possa, né, existir o parto normal, né? Então, por isso que é importante observar isso também. Então, nos animais em trabalho de parto, a gente faz isso justamente no exame específico interno. O exame obstétrico interno específico, ele é muito necessário, né? Ele deve ser realizado via vaginal, com manipulação direta com luva, certo? Tanto nos grandes como nos pequenos animais, tá bem?
A gente também deve fazer uma pré-higienização no períneo do animal, nos braços do operador, em todo o material necessário, certo? Os animais que vão ser, os materiais que vão ser utilizados, né, os materiais, eles têm que ser também lubrificados, tá certo? E aí o que é que a gente observa? As vias fetais, né? A abertura e grau de lubrificação, as bolsas fetais, ruptura, cor, odor e quantidade dos líquidos, o feto, a viabilidade, o tamanho, a apresentação, posição e altitude, tá certo? E aí, como é feito o diagnóstico de gestação, né? Os exames complementares, ele pode ser feito o diagnóstico de gestação por raio-x e também por ultrassonografia, né? Existem vários tipos de exames complementares, né? Que a gente sabe, tomografia, endoscopia, dosagem hormonal, exames hematológicos, bioquímicos, né? Todos podem ser ferramentas essenciais. Né? Porém, o exame mais utilizado para diagnosticar a gestação é a ultrassonografia, né? O raio-x a gente só usa quando os animais eles estão entre 40 e 45 dias, né? Ou seja, a calcificação esquelética já permite a gente qualificar o número de filhotes. A gente não faz antes de 45 dias ou 40 dias de gestação, porque isso pode prejudicar a formação do feto, né? O diagnóstico de gestação deve ser realizado o mais precocemente possível para que possa orientar o criador, né, a racionalizar serviço e aumentar a eficácia produtiva daquele animal, né? Adotando os procedimentos adequados de manejo. A gestação, quando ela é detectada por meio da ultrassonografia, é possível detectar em 30 dias nos pequenos ruminantes, 24 dias em bovinos, 12 a 15 dias em égua, 18 e 20 dias em pequenos animais. Isso de forma bem fidedigna, tá certo? Aqui a gente tem uma tabelinha com a duração média da gestação em cada animais em dias, tá certo? E aí, exames complementares. A gente pode pedir dosagem hormonal, podem ser realizados no soro ou no plasma, e em situações especiais pode ser utilizado no leite, na urina e fezes, sendo eficientes com todo o método complementar de diagnóstico, né? Então, os exames também microbiológicos e sorológicos, né? Quando a gente tem suspeita de um agente infeccioso inespecífico, né? A confirmação deverá ser feita através do cultivo e antibiogrâmica do material e por testes sorológicos, tá certo? Principalmente quando a gente suspeita ou em casos de infecção grave. E quando é que a gente sabe que a infecção ela tá grave ou não? Justamente quando o animal ele não consegue mais responder ao tratamento, né? E aí existem episódios de abortamento, partos prematuros, né? E aí são problemas assim que visam não só a saúde animal, mas também a saúde pública, tá bom? E aí o exame citológico e histológico, né? Existe a característica descamativa do epitélio vaginal, acompanhando as mudanças hormonais do ciclo estral. Então, a gente faz o esfregaço vaginal, né? Ele é um excelente complemento diagnóstico. A copocitologia tornou-se rotineira nos exames ginecológicos dos carnívoros, equinos e bovinos, sendo empregada em menor escala nas outras espécies de animais, né? Atualmente, a citologia aspirativa com agulha fina, como método auxiliar diagnóstico, é amplamente utilizada também. Ele é um exame bem simples, é seguro, né? E também mostra lesões sólidas ou fluidas do corpo do animal, tá bom? Já a miocentese, tá? Ela é muito empregada justamente nos humanos, mas nos animais ela é pouco utilizada, né? Mas para que serve a citocentese, né? Ela serve, né, para análise e viabilidade e maturidade fetal, para nos dar indicações sobre isso, né? Se o feto ele está maturo o suficiente para que se ocorra um parto ou não. Nesse caso, quando o parto ele precisa ser antecipado, né, em uma cesárea por causa de risco de vida da mãe, né? Na medicina veterinária, como eu já falei, ele não é muito utilizado, né? Essa coleta de amostra investido do tamanho, localização anatômica do útero da gestante, né? Também disposição dos anexos e líquidos fetais, né? Então, é um procedimento que ele pode ter um certo risco para o animal.
E como eu disse, porque a gente quer evitar o risco, né? E prolongar a vida, então ele não é um exame muito indicado, pelo menos até o momento. E aí a gente adentra na semiologia do sistema reprodutor masculino. Tá bom? Então, né? Inúmeros fatores podem, ter ou não, afetar a capacidade reprodutiva, tais como as afecções inerentes ou não do sistema reprodutor. É o sistema sanitário também e nutricional, a idade e o comportamento sexual. Então, tudo isso faz parte, né, da avaliação do sistema reprodutor masculino. E aí, como é composto, né, o sistema reprodutor masculino? Ele é composto de diferentes órgãos, os quais são responsáveis pela produção de hormônios andrógenos, espermatozoides e líquido seminal, bem como também pelo transporte de sêmen durante a ejaculação. As principais estruturas anatômicas e funcionais são o pênis, bolsa testicular, testículos, epidídimos, duetos diferentes, ampolas e glândulas sexuais anexas, próstata, glândulas vesiculares, uretrais, certo? E esses acham se distribuir de acordo com a espécie, tá bom? Ou seja, cada espécie, né, podem ter localizações diferentes, tá bom? Então, a bolsa testicular é presente em todos os animais domésticos. É uma invaginação do períneo, composta basicamente por pele, fase escrotal e uma camada fibroelástica subcutânea e muscular, chamada túnica dartos, fundida ao folheto parietal, a túnica vaginal. A pele tem uma epiderme fina e alguns poucos pelos. A bolsa testicular regula a temperatura testicular por meio de 2 mecanismos especializados: o resfriamento do sangue arterial e a movimentação dos testículos. Então, o resfriamento do sangue arterial, antes de entrar no testículo, através da troca de calor por sangue venoso, no pé espaniforme localizado do cordão espermático. Por quê? O testículo tem temperatura diferente da temperatura corpórea, né? Então, se tiver exposição ao calor intenso, né, ele pode matar os espermatozoides. Por isso, que há esse resfriamento do sangue, tá bom? Já a movimentação dos testículos, a contração do músculo hemastérico externo e túnica de dardos, ele retrai, né, para próximo do corpo quando a temperatura externa estiver muito baixa, né? Certo? Ou pelo seu relaxamento, né? Deixando afastado do corpo. Ou seja, se a temperatura do corpo estiver muito elevada, o testículo vai se afastar do corpo para não pegar aquela temperatura. E se o tempo estiver muito frio, ele se aproxima um pouco mais para ganhar um pouco de temperatura. E assim manter na temperatura adequada. Então, aqui a gente está vendo as glândulas genitais acessórias do cão e do gato, tá certo? É o ureter, vesícula urinária, ducto deferente, ampola duplo deferente, próstata, corpo do músculo uretal, glândula bulbo-uretal, músculo isquiocavenoso, o músculo bulbo-esponjoso, aqui, músculo retrator do pênis, glande do pênis, né? No gato ele tem as papilas queratinizadas, tá bom? E aqui já no cão, ureter, cicatriz do oráculo, vesícula urinária, ducto deferente, ampola do ducto deferente, próstata, uretra com músculo uretral, músculo bulbo esponjoso, músculo isquiocavernoso e o músculo retrator do pênis. E aí os animais domésticos, né? Nos animais domésticos, os testículos são localizados na região inguinal ou subinguinal, dentro da bolsa testicular, portanto fora da cavidade abdominal.
Os testículos são os órgãos mais importantes do sistema reprodutor masculino. Tá? Os testículos dos cães são relativamente pequenos e têm seus eixos longitudinais em sentido oblíquo dorso caudal. Em cães e gatos, é observado após o nascimento, dependendo da raça, como uma regra geral, os testículos devem ser palpáveis na bolsa testicular, em ambas as espécies, né? No máximo até 8 semanas de idade. No cão é muito raro que os testículos desçam depois de 4 semanas. Se não o fazem após 6 meses de idade, tá bom? O epidídimo adjacente à superfície dorsal, medial, cauda do testículo apresenta 3 partes distintas: o epidídimo cabeça, corpo e cauda. O pênis apresenta uma forma cilíndrica em todas as espécies, estendendo-se, exceto no gato, do arco isquiático, tá certo? Até as proximidades do umbigo, na parede abdominal ventral. A porção livre do ventre do cão contém o osso peniano. Esse é o diferencial no cachorro. Se desenvolve após o nascimento, podendo chegar até 12 centímetros de comprimento nos cães de grande porte. A glândula é relativamente longa, com a parte cranial cilíndrica e a extremidade pontiaguda. Já o pênis do gato tem uma peculiar orientação, com o seu orifício uretral apresentando cauda dorsal, ao passo que a porção dorsal do pênis se proporciona crânio-ventralmente. Além dos espermatozoides, o sêmen também é composto por secreções das glândulas sexuais acessórias, próstata, glândulas vesiculares e glândulas bulbouretrais, as quais acrescentam volume, nutrientes, tampões e outras substâncias, cujas funções ainda permanecem desconhecidas. Essas secreções são chamadas de plasma ou líquido seminal. Já no exame semiológico do aparelho reprodutor masculino, a gente faz a identificação. Dado animal é um dado importante, já que existem anormalidades que são hereditárias e outras congênitas, como o criptorquidismo, né? Frênulo persistente. Pode ser observado nos primeiros dias ou semanas de vida ou mais tarde, a hipoplasia testicular. O aparecimento de tumores testiculares é comum em animais idosos, especialmente no cão. E aí o que é que acontece? Como criptorquidismo, né? Quando o pai, o gato, ele é criptorquídea, ou seja, ele ficou um dos testículos dentro do abdômen, né, não desceu, então há tendência que os filhotes do sexo masculino também tenham, né, esse mesmo defeito congênito, certo? E aí, o que é que a gente faz na anamnese? Né, como a maioria das causas da infertilidade estão associadas à falha de manejo, então é importante a gente saber de todo o manejo, né? Saber um histórico completo deve ser obtido, detalhando as afecções passadas ou atuais, se houve ocorrência de trauma, se o animal foi vacinado, se está em tratamento ou não, né? E a compra de um reprodutor, principalmente dos animais de reprodução, deve ser acompanhada de certificado do exame andrológico, bem como dos dados do vendedor, tá bem? Durante a avaliação do reprodutor, algumas perguntas devem ser feitas. O que é que você deve perguntar? É quando você vai comprar um animal que vai ser o reprodutor lá da tua terra, né? Da tua fazenda, do teu sítio, né? A idade do animal, se ele acompanha o certificado do exame andrológico, se ele foi adquirido recentemente ou não, quais são os antecedentes do animal, se o animal já possui produtos, né? Como são os filhos desse animal, se apresentam alguma normalidade ou não, se o animal apresenta desejo sexual, se ele consegue cobrir a fêmea, se a penetração é completa ou o animal não consegue expor o pênis totalmente, se a retração peniana ocorre normalmente, quantas fêmeas em média o animal já cobriu, qual o índice de prenhez, né? Se apresenta comportamento normal ou agressivo ou afeminado, se ocorrer alguma mudança no manejo do animal, como alimentação, mudança de tratador, se o animal foi ou está sendo medicado, e se tiver com o quê, qual a dosagem, há quanto tempo,
há quanto tempo o animal apresenta determinado problema, qual a evolução da afecção, se apresenta dificuldade para se locomover ou não. Então, tudo isso é importante, né? Indícios de anormalidades primárias ou secundárias que envolve o sistema reprodutor masculino, né? Quais são esses indícios? O primeiro seria a infertilidade, né? A infertilidade, ela é definida como redução temporária ou permanente da capacidade de conceber ou produzir descendentes, tá bom? E aí, o que é que acontece? A maioria dos proprietários de cães e gatos toma medidas para evitar que seus animais procriem. E aí, né, dessas medidas de procriação dos animais, né, se interessam principalmente pela castração, né, dos animais, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, outra coisa também, né, a mudança do comportamento sexual vai interferir, né? Indiferença sexual. O que seria indiferença sexual, né? O apetite sexual ou libido é controlado por um mecanismo neuroendócrino, né? Na puberdade, né, o macho representa justamente naquele momento que ele é capaz de produzir espermatozoides pela primeira vez, né? Em número e quantidade suficiente para emprenhar uma fêmea. Porém, a gente tem que estar ciente que puberdade não é sinônimo de maturidade sexual, né? A qual pode só ocorrer meses ou anos mais tarde, dependendo da espécie do animal. Tá bom? Outra coisa também, a falta de interesse ou estímulo sexual pode ser causado por fatores hereditários, ambientais ou patológicos, né? A redução da libido pode ocorrer também nos casos de desequilíbrio hormonal ou de atividade sexual excessiva. Tá bom? Aumento do instinto sexual. O aumento do instinto sexual nos machos denomina-se satíriase ou ocorre devido à maior produção de esteroides, principalmente em animais novos. Em regime de superalimentação ou com animais criptorquídeos, né, resulta justamente do aumento do desejo genésico ou aproximação da fêmea em si. Indícios de libido exacerbada são ereções frequentes, hábitos de montar em outros animais da mesma espécie ou de outra espécie, né, a masturbação. No cães é frequente a gente ver o aumento da libido da irritação da glande, né? Agressividade, né, em alguns produtores ou reprodutores, né, se tornam extremamente agressivos durante as coberturas, né? Esquecendo-se da função que eles deveriam desempenhar, que era concentrando-se, né, se concentram em agredir a parceira e aí muitas vezes, né, eles não as deixam prenhas, né? Em alguns casos, o problema está no operador, né? Outro problema também é a questão da masturbação, né? É uma prática muito observada em touros, cães e garanhões, né? O touro procura lançar o membro rijo, né, entre as pernas e junto ao peito, né? O cavalo procura golpear repetidas vezes o pênis contra a parede abdominal. Os cães geralmente tentam friccionar o pênis, né, em algum objeto ou da perna de uma pessoa. É a ausência ou falha de manutenção da ereção. Também são problemas de reprodução, né? A ereção do pênis está sob controle do sistema nervoso vegetativo, né? A ausência ou falha dessa manutenção da ereção é um tipo de queixa associada à indiferença sexual. Se tal indiferença não for adquirida em decorrência de determinadas experiências passadas, a falta de libido pode ser o resultado de alguma disfunção orgânica ou causa hereditária. Em equinos, né, com libido normal, a falha da manutenção da ereção pode ocorrer por doenças neuromusculares ou vasculares. E aí a gente realiza o exame físico geral. Então, o que é que a gente observa? Né? A identificação detalhada na amnese. Devemos realizar o exame físico geral, né? Essa fase é de grande importância, pois algumas enfermidades extragenitais, né, com o comprometimento geral do animal, frequentemente podem interferir também na vida sexual do animal, em maior e menor grau, né? E aí a função reprodutiva vai conduzir a uma falsa impressão do envolvimento do sistema reprodutor. E por mais que você resolva problemas do sistema reprodutor, não vai resolver porque o problema
primário não estaria interligado a esse sistema, tá bom? Então, a observação do animal, né, ela é muito importante. Então, primeiramente, o que é que a gente observa? O animal em repouso, o animal caminhando, né? Muitas vezes a gente pode identificar problemas constados como laminite, traumas na região lobo-sacral, displasias, artrites, paresias espásticas, problemas nos cascos, nos discos ou coxins plantares ou em outros componentes, tá bom? Já no exame físico específico externo, né, muitos machos ressentem a palpação da genitália externa. Dessa forma, é indispensável que a gente faça o exame com cautela e também faça a condensar adequado do animal. A gente tem um vídeo de condensar aqui também nesse canal. Então, principalmente quando na manipulação do pênis, prepúcio, testículos e a realização de procedimentos complementares, como cateterização, exame endoscópio da uretra e ultrassonografia dos testículos, entre outros. Né? Então, como é que a gente avalia a bolsa testicular, testículos e epidídimos, né? Geralmente é elástica, ela é lisa, fina, tem pouco pelo e é relativamente pendulosa, né? Exceto nos gatos, né? E baixa temperatura. Mas pode retrair-se em direção ao corpo durante a palpação, em virtude das contrações voluntárias dos músculos crematéricos externos. A expressão da região escrotal é melhor conduzida em pequenos animais mantidos em posição quadrupedal, no chão ou em cima de uma mesa de superfície não escorregadia, tá certo? Nos bovinos, né, a gente usa um tronco de contenção, examinando por trás, lateralmente, e nos equinos. A pelagem da pele e da bolsa testicular devem ser observadas com relação à infestação de parasitas, se tem ou não, alterações micóticas. A circunferência escrotal também está relacionada à produção espermática, por isso que ela tem que ser realizada também. Né? Ela é muito utilizada para a seleção de animais. Os testículos e os epidídimos devem ser examinados com base na simetria, tamanhos e sinais de inflamação ou não. A simetria testicular pode ocorrer como resultado de atrofia ou hipoplasia, nos quais os testículos menor encontram-se fibrosado. Então, quando a gente vê um epidídimo proeminente ou devido ao aumento de volume testicular, né? E aí a gente vê se ele é acompanhado de dor, de hipertermia. Se for, a gente pode pensar numa orquite aguda, tá bom? Nesses casos. Já com relação ao glossário semiológico, é interessante a gente entender o que significa determinadas coisas, como que é espermatocele, que é a digestão do ovidídimo com o acúmulo do esperma, hematocele, que é o extravasamento do acúmulo de sangue na cavidade da túnica vaginal, hidrocele, que é o acúmulo de líquido no saco da túnica vaginal, monoquidismo, que seria a presença de um único testículo no escroto, chamado também de criptorquidismo unilateral, orquite ou inflamação dos testículos, orquiocele, que é tumor ou herniação completa de um testículo, oquiopatia, que é o processo patológico do testículo. E devemos lembrar que é relativamente fácil a gente apalpar os testículos e os epidídimos normais, né? O exame é realizado apalpando-se o testículo individualmente e ao mesmo tempo que o animal tá lá imobilizado, né? A gente também verifica a bolsa testicular, tá bom? No momento que a gente vai observando o testículo. Na maioria dos casos de criptorquidia, né, os testículos somente produzem hormônio, apresentando o que a gente chama de um quadro de azospermia, ou seja, ausência de espermatozoide, certo? O criptorquidismo é considerado hereditário, principalmente em cavalos, né, os garanhões. A condição não deve ser considerada definitiva até que o animal tenha pelo menos 2 anos de idade, ou seja, o animal pode apresentar um testículo e depois o outro testículo nessa fase descer e o animal ficar na condição normal. Em cães, o criptorquidismo é o distúrbio mais comum do desenvolvimento sexual, ocorrendo em cerca de 13% dos cães. Em gatos é onde a gente observa uma maior ocorrência, principalmente em raças puras, né?
Os animais de raça, eles apresentam mais criptorquidismo do que os mestiços, sugerindo assim, queira ou não, uma questão de origem genética para essa normalidade. A assimetria acentuada pode ocorrer como resultado de uma orquite ou de uma hipoplasia unilateral ou de uma atrofia, tá certo? Essa seria a sequela da orquite crônica, ou devido a algum processo neoplásico. O epidídimo deve ser cuidadosamente apalpado entre o polegar e o dedo indicador, ao longo dos seus segmentos, né, cabeça, corpo e cauda, para verificação da consistência e do tamanho. E aí a gente também observa o prepúcio e o pênis, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem que estar num ambiente bem iluminado, né, que é essencial para a avaliação do pênis e do prepúcio, os quais são inspecionados e apalpados pelo lado. Expondo assim o médico veterinário, tirando ele, né, que possíveis movimentos defensivos como coice, entre outros, né? Mesmo condutores e garanhões estão adequadamente contidos, né, ainda pode ser que haja uma movimentação do animal e chegue a machucar o médico veterinário. Por isso, o local onde você vai ficar para fazer a inspeção é importante. Em pequenos animais, a gente coloca o animal em decúbito lateral, o que facilita a imobilização para o exame. E a gente deve inicialmente observar o prepúcio para identificar a ocorrência de edemas, alterações congênitas, como o freno peniano persistente, se tem hemorragias, abscessos ou outras lesões. A gente atenta também para o grau de abertura do ósseo prepucial. Aí tem alguns outros termos que também são interessantes a gente saber, como o termo balanite, que seria a inflamação da glândula peniana, balanopostite, a inflamação simultânea da glândula e da mucosa prepucial, fimose, incapacidade de exteriorização do pênis em virtude do alongamento da estenose do prepúcio. Trêmulo persistente, que é a permanência anormal de um tecido conjuntivo entre glândula do pênis e prepúcio, tá certo? Hipospadia, abertura da uretra frontalmente ao pênis e caudalmente ao orifício uretral normal. E a postite, que seria a inflamação do prepúcio. Né? E aí a gente vai falar da parafimose e priapismo, né? A parafimose e o priapismo possuem causas diferentes e requer um cuidado especial. Né? Na parafimose, é uma condição, né, na qual o pênis é impedido de se retrair para a cavidade prepucial. Em cães, ele ocorre com mais frequência após a ereção. Portanto, muitas vezes é observado após a colheita de sêmen e ocasionalmente após a cópula. O priapismo é a ereção involuntária e permanente do pênis, sem que haja manifestação por parte do animal de desejo sexual. Na anafimose, o pênis ele vai ficar retido na cavidade prepucial por causa da diminuição congênita ou adquirida do orifício prepucial, impedindo assim a esterilização do pênis. Na balanopostite, a inflamação e infecção da cavidade prepucial do pênis, é extremamente comum isso em cães, touros, mas ela é rara em gatos, tá bom? Ela é geralmente caracterizada por corrimento prepucial purulento. A protrusão insuficiente do pênis, nesse caso o pênis não entra em contato com a vulva. Isso ocorre devido à esterilização insuficiente. Em geral, ocorre em virtude do desenvolvimento do processo inflamatório com a edemaziação do prepúcio ou aderências com o pênis. A fratura do pênis também pode ocorrer, né? Essa afecção surge, na maioria dos casos, durante o empuxo ejaculatório vigoroso. E qual o exame físico específico interno que a gente faz, né? Até certo ponto, os órgãos sexuais internos dos machos podem ser examinados pela exploração manual ou dígito retal. Entretanto, nem sempre o exame da genitália interna é um procedimento fácil, tendo em vista o comportamento agressivo e não comparativo de alguns animais. Animais domésticos, com exceção da canina, apresentam normalmente 4 pares de glândulas acessórias. Quais são elas? As bulburetrais, uma próstata, 2 ampolas, as quais se desenvolvem justamente em cada segmento terminal os doentes deferentes, né? E um par de glândulas vesiculares. As glândulas bulburetrais são glândulas
estruturas ovoides localizadas em posição caldo-dorsal à uretra pélvica e estão quase completamente cobertas por musculatura estriada, fibrosa no touro e muscular lisa nos outros animais. Já a próstata, tá? Ela se encontra dorsal à intersecção da uretra pélvica, em posição caldo-dorsal em relação às glândulas vesiculares. Ela se encontra externamente à uretra pélvica, no colo da bexiga. A próstata é a maior glândula sexual acessória nos cães. E sua avaliação é feita de rotina através da palpação via retal, em virtude de ocorrência de prostatite, né? Hiperplasia ou neoplasia, quando comparada a equinos, bovinos, ovinos, caprinos e felinos. A atrofia da próstata ela é observada justamente em animais senis, cujo tamanho pode ficar reduzido a metade ou a 25% do tamanho normal. Talvez isso ocorra porque na idade avançada, né, os animais têm uma diminuição do estímulo, né, justamente de hormônios androgênicos, tá certo? Já as ampolas constituem para ejaculação e armazenam o esperma em suspensão proveniente dos testículos e epidídimos. Encontra-se presente nas porções terminais dos doentes diferentes dos equinos, ruminantes, cães e gatos. As glândulas vesiculares são fáceis de localizar através da parede do reto. Ocupando uma posição ventral, as duas glândulas vesiculares formam uma estrutura em forma de Y. Para a frente, situa-se cada um ao lado da uretra pélvica. E com presença de dor na micção, né, que é o que a gente chama de estrangúria, a defecação, a disquesia e ou a ocorrência de laminite nos membros posteriores, touros principalmente, deve estar associada à inflamação das glândulas vesiculares, que é o que a gente chama da vesiculite, tá bom? Já os anéis inguinais internos são mais comumente examinados em equinos através da palpação via retal. Para determinar a localização dos testículos e estruturas presentes dentro do anel inguinal, em animais com suspeita de hérnia inguinal ou escrotal, os anéis são palpados cranialmente e ventralmente à borda pélvica de ambos os lados. E aí, quais são os exames complementares que a gente pode pedir, né? Lembrando que cada exame vai ser pedido de acordo com a apresentação do exame do animal, né? A gente pode pedir biópsia testicular, tá certo? Ela tem sido utilizada em associação à avaliação da qualidade espermática, justamente para diagnóstico de fertilidade. Biópsia por incisão, é utilizada em pequenos animais, tá certo? Adota-se um procedimento apropriado para a contenção de diferentes espécies. Biópsia por aspiração, onde a gente utiliza uma agulha fina, né? Fica mais apropriado. Ela pode ser feita com a bolsa testicular fechada ou parcialmente aberta, através da realização de uma excisão de meio centímetro de comprimento na pele, sem atingir o testículo. Né? Quais são os métodos de coleta de sêmen que existem? Né? Existem vários métodos de coleta de sêmen em animais domésticos. Né? Existe a eletroejaculação, que é, vamos dizer, um dos mais utilizados, onde se utiliza o que? Uma fonte de energia ou um eletrodo bipolar, onde os estímulos elétricos de baixa miliamperagem são desencadeados no intervalo de 3 a 4 segundos, estimulando os centros de ereção e ejaculação situados na medula espinal, levando à ejaculação. A excitação mais caudal ou cranial, respectivamente, promovem ereção e ejaculação. Esse procedimento é iniciado, né, colocando o eletrodo via transretal e a coleta do sêmen com finalidade do exame andrológico, não necessita de rigorosa higienização. Existe a excitação mecânica do pênis, né? Esse método é indicado justamente para a coleta do sêmen no cão, varão, mas raramente em touros de origem zebuína. Consiste na manipulação do corpo do pênis, levando à ereção e ejaculação.
Existe a massagem das ampolas e dos dentes deferentes. Também é conhecido como método americano. Esse método é bem recomendado para bovinos e equinos que não estejam aptos à monta. Vamos dizer, se o animal ele tiver com problema, né, no membro pélvico, né, então isso vai atrapalhar, certo? E aí serve também para ter uma ideia de qualidade do sêmen, o nível de campo. É interessante manter uma fêmea que esteja no cio perto do animal durante o procedimento. Isso promove a excitação maior do reprodutor. A amostra do sêmen é obtida pela massagem das ampolas de Henle e as glândulas vesiculares é lançada na auréola pélvica posteriormente colhida em gotas através do ósseo prepucial. Existe também a camisa peniana. Embora já tenha sido utilizada em coelhos, esse método ainda é raramente empregado para os animais domésticos, principalmente equídeos, né? Uma vez que a colocação da camisa é facilitada com a exposição do pênis e também porque o formato do mesmo propicia seu emprego, né? Sua utilização em equídeos é somente recomendada em casos quando não se dispõe de uma vagina artificial ou no caso de massagem das ampolas de Henle não surtir efeito desejado. E o método de coleta de coleta aplicada em fêmeas, né? Com relação aos principais métodos aplicados em fêmeas ou similares, podemos citar a coleta diretamente da cavidade vaginal ou uterina, a esponja inserida na cavidade vaginal, o coletor vaginal é mais difundido, o método da vagina artificial, exemplo. Os 3 primeiros são raramente utilizados sob condições extremas, quais deseja apenas observar a qualidade do sêmen, não servindo para o processamento. A coleta da cavidade vaginal ou uterina, embora seja empregada em bovinos, equinos, caprinos, ovinos, cães, não oferece amostra de qualidade, como mencionado, né? Não presta para utilizar para processamento ou finalidade de inseminação artificial. Nesse caso, deixa-se a fêmea ser montada e após a cópula, recolhe-se o sêmen depositado na vagina da fêmea. Existe a esponja inserida na cavidade vaginal. Essa técnica pode ser aplicada em animais domésticos, exceto no gato e no varão. Após a higienização da cavidade externa da fêmea e do macho, coloca-se uma esponja no fundo da vagina com a ajuda de um espéculo. O esperma será parcialmente absorvido pela esponja, o qual será posteriormente retirada, espremida ou lavada, diluente apropriado para a recuperação do material em frasco estéril. Existe o coletor vaginal. Este dispositivo pode ser de borracha, plástico ou vidro, em sua forma em formato condicionado à espécie animal na qual será utilizado e deve ser inserido imediatamente antes da cópula. Existe a vagina artificial, que é um dos métodos mais utilizados, né? O método, como o pessoal diz, de eleição para colher sêmen na maioria das espécies domésticas, né? Por meio dessa técnica é possível escolher uma amostra espermática semelhante à qualidade e ao volume ejaculado durante a cópula. O animal ejaculará em um dispositivo que simula uma vagina natural, obtendo assim um sêmen comparável ao método natural. Aí depois disso, o que é que você vai se fazer? Vai se fazer o que a gente chama de análise espermática, né? O exame do sêmen, o espermograma, realmente pode ser considerado confiável se todo o procedimento, desde o preparo do animal, higienização, lavagem, esterilização dos animais, né, realmente for utilizado, né? Se não seguir esses fatores, certo? Então a gente não pode considerar a amostra, infelizmente. E aí o que é que a gente observa na amostra de coleta, né, do sêmen? O volume, o aspecto, o odor, a cor, a motilidade e a concentração espermática, tá bom? Então, tudo isso a gente vai observar. E aí, um glossário de termos interessantes para a gente saber como é a cisnestesia, ausência de motilidade, aspermia, ausência de ejaculado, astenospermia, debilidade de movimentação do espermatozoide, azospermia, ausência de espermatozoides no ejaculado, hemospermia, presença de sangue no ejaculado, necrospermia, ejaculado com totalidade ou quase todos os espermatozoides mortos, oligospermia, pequeno volume de ejaculado, oligosospermia, número baixo de espermatozoides no ejaculado,
Piospermia, presença de piócitos no ejaculado. Teratospermia, que é formas teratológicas nos espermatozoides, ou do espermatozoide, tá bom? E aí, para a gente finalizar essa aula, a gente vai discutir sobre a morfologia espermática, né? A presença de células espermáticas normais tem alta correlação com a circunferência escrotal. O aparecimento de formas anormais ou com defeito está diretamente ligada ou relacionada à fertilidade diminuída. Então, alterações morfológicas no espermatozoide podem atingir diferentes partes que constituem, ou seja, o que constitui o espermatozoide. Pode ser na cabeça, que a gente chama de acrosoma núcleo, né? Pode ser no corpo, pode ser na peça intermediária ou na cauda. Não é rara a ocorrência de duas ou mais anormalidades ocorrendo no mesmo espermatozoide. Então, o espermatozoide ele pode ter defeito na cauda, na peça intermediária, que aqui é onde ficam os microtúbulos, ou na cabeça. E aí a cabeça tem o núcleo e o acrosoma. E aí tem espermatozoide que tem problema na cabeça e na cauda, na peça intermediária e na cabeça, às vezes só em uma dessas partes, o que chega a ser normal, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a nossa próxima aula.